Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo B da disciplina de prática de eletromagnetismo. Vamos começar aqui a falar sobre a primeira experiência, né? Então, sobre a lei de Coulomb, distribuições contínuas de carga, né? Nós somos quatro membros, começando pelo Arthur Vilas Boas Laterza, Daniele de Souza Oliveira, eu, Guilherme Moreira Cardoso e o Gustavo Emanuel dos Santos Rodrigues. Pronto. Aí está o sumário do slide com todas as pautas solicitadas pelo professor, né? Então, a história do eletromagnetismo, invenção da lâmpada elétrica, experimento de Crookes, modelo atômico de Thomson, experimento da gota de Millikan, experimento de Stern-Gerlach, experimento de Rutherford, Serra-Lars e suas contribuições, LHC Large Hadron Collider, efeito Casimir, experimento ADMX e Axion, como podemos ver um átomo, modelo padrão de física de partículas, experimento do teletransporte quântico, eletromagnetismo na geração de energia, pilhas de ferro, fórum de discussão e referência. Então, boa tarde. Eu vou iniciar com a história do eletromagnetismo. Bom, o eletromagnetismo ele se dá primeiramente desde a antiguidade com Tales de Mileto, onde a gente tem os primeiros contatos com fenômenos magnéticos e elétricos. Tales de Mileto ele acabou realizando alguns dos primeiros experimentos com eletromagnetismo e eletricidade, como ao observar que ao esfregar o âmbar, que é essa pedra aí que a gente pode observar na parte direita superior, que é uma resina encontrada nas árvores com a pele de um animal. A partir disso, ele conseguia atrair objetos leves, como algumas penas. Além disso, a gente tem a percepção das propriedades magnéticas de um mineral que se atraía e se repelia, como o esperado para a natureza dos ímãs conhecidos atualmente. Nesse caso, é a magnetita, que é a pedra da parte de baixo. Por volta do século II a.C., os chineses eles observaram que um ímã suspenso por um fio, no caso flutuando sobre a água, ele tende a orientar-se na direção norte-sul terrestre. E então a gente basicamente teve a origem da bússola a partir disso, revolucionando as navegações. Então, nesse caso, a bússola ela é simplesmente um ímã permanente em forma de agulha, suspenso no seu centro de gravidade, e que pode girar livremente sobre um eixo para indicar a direção geográfica norte-sul. Agora, no século XVII, a gente tem os primeiros estudos e experimentações com William Gilbert. Ele publica o The Magnet, diferenciando pela primeira vez a eletricidade do magnetismo natural da Terra, considerando a Terra um grande imã. Então, a gente tem as primeiras grandes publicações. Otto von Crick, ele constrói a primeira máquina eletrostática, que é, no caso, uma esfera de enxofre, e ela podia ser girada e friccionada com a mão. A partir disso, saltavam centelhas dela, indicando já fenômenos eletromagnéticos. No século XVIII, Charles Dufay, em 1733, ele propõe que... Peraí, tinha que pular agora. Como é que eu indico para você que você pode pular o slide? Ué, acho que só fala, não? Tipo, Pode passar? Tá bom, pode passar então. No século XVIII, Charles Dufay, em 1733, ele vai propor que cargas iguais se repelem e cargas distintas se atraem. Além disso, a gente tem Peter van Ussensbroek, que desenvolveu o primeiro aparelho capaz de armazenar carga elétrica, a garrafa de Leyden, como a gente pode observar na figura na parte direita, no canto superior. Além disso, a gente tem um dos grandes experimentos que foi de Benjamin Franklin, que ele demonstrou que os raios eles eram nada mais nada menos do que descargas elétricas atmosféricas, com o experimento da pipa.
A gente tem também Charles Coulomb, que ele vai demonstrar as forças entre as cargas através de uma equação. A gente tem Alessandro Volta também, onde ele criou a pilha voltaica, onde a gente pode ter a primeira fonte contínua de corrente elétrica. Além disso, no século XIX, Hans Christian Ørsted ele foi o primeiro a demonstrar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Ele percebeu que uma corrente elétrica ela pode afetar diretamente uma bússola. Dessa forma, a corrente elétrica pode gerar um campo magnético. Isso revolucionou a ciência, porque a passagem de corrente elétrica por um fio pode gerar um campo magnético ao redor do fio. E além disso, quando uma agulha magnética era aproximada dessa corrente, ela sofreu um desvio pelo campo magnético gerado por ela. Foi um dos grandes primeiros experimentos para relacionar a eletricidade com o magnetismo. Além disso, a gente tem o André-Marie Ampère, que descreveu a força entre os fios conduzidos por uma corrente elétrica. Ou seja, fios condutores, eles podem se atrair ou se repelir dependendo da direção da corrente percorrida. A gente também tem George Ohm, que ele estabeleceu a lei de Ohm, relacionando tensão, corrente e resistência. A gente tem o Michael Faraday, que ele vai descobrir, nesse caso, a indução eletromagnética, que é a base dos transformadores e geradores elétricos. Como? Tipo, através do experimento onde duas bobinas elas eram enroladas em um anel de ferro e, a partir disso, na passagem de corrente elétrica por uma dessas bobinas, a segunda bobina também teria passagem de corrente elétrica, mesmo sem um contato direto entre elas. Esse seria o fenômeno da indução eletromagnética. Pode passar. Agora, com James Clerk Maxwell, em 1864, ele vai unificar toda a eletricidade e magnetismo através das suas equações, que elas explicam como cargas elétricas e correntes geram campos elétricos e magnéticos. Além disso, ele mostrou que esses campos eles se influenciam mutuamente. Dessa forma, ele provou que os campos elétricos e magnéticos se propagam no espaço como se fossem ondas, mostrando que a luz ela é uma onda eletromagnética. Além disso, ele vai comprovar que um campo elétrico variável no tempo lhe gera um campo magnético variável no tempo, bem como um campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico variável no tempo. Agora, com o Heinrich Hertz, ele comprova experimentalmente a existência de ondas eletromagnéticas posteriormente, e com o Marconi, ele transmite e recebe ondas de rádio através do oceano. São grandes experimentos posteriores ao de Maxwell após a unificação da eletricidade e do magnetismo. Pode passar. Com isso, a gente finalizou o tópico 1. Agora, com o tópico 2, com a invenção da lâmpada elétrica, a gente tem primeiramente Humphrey Davy, que ele vai criar a lâmpada de Davy como uma solução às chamas utilizadas em minas de carvão. Essas lâmpadas elas eram comuns em acidentes. Então, como solução, ele protegeu essa lâmpada com uma malha. Porém, ele vai perceber posteriormente que essa proteção acaba fazendo com que a queima dos gases diminuísse a intensidade da chama. A partir disso, com já o conhecimento difundido de utilizar a corrente elétrica para iluminação, ou seja, a passagem de corrente elétrica geraria a partir do aquecimento luz. Assim, o que ele vai fazer? Ele vai ligar eletrodos de carbono em uma bateria muito potente para gerar essa luz. Só que ele vai perceber que tem problemas ao fazer isso, como curta duração por causa das altas temperaturas que consumiam o filamento de maneira constante, além do barulho e da pouca praticidade. Posterior a ele, Rowan de La Rue ele vai fazer uma lâmpada com um filamento de platina a um tubo de vácuo. Porém, essa lâmpada ela era muito cara por causa da platina. Posterior, o Swan
ele vai conseguir produzir uma lâmpada com filamento de carbono em vácuo com uma duração até que razoável. Só que ainda não era o suficiente para a época, ainda não era algo viável comercialmente. A partir disso, a gente tem Thomas Edison, que ele vai permitir a produção em larga escala com a sua criação. Ele vai criar uma lâmpada com filamento de carbono altamente resistente, feito de fibras de vegetais carbonizadas, com um bom vácuo para diminuição de calor por condução. Aí, tipo, o diferencial de Edison não foi somente a criação dessa lâmpada, que duraria até 84 horas, várias horas consecutivas, mas também com a criação de todo o sistema elétrico. Ele criou geradores, fiação, interruptores e soquetes. Pode passar. A partir disso, a gente terminou o tópico 2, vamos para o tópico 3, que é o experimento de Crookes. Como a gente já falou anteriormente dele, o Faraday ele foi precursor do comportamento da eletricidade em gases rarefeitos, permitindo diversos estudos. James Planck, com um tubo de Geissler, ele vai observar que a luminescência dentro do tubo, a partir de cargas, eles influenciavam campos magnéticos. Ou seja, a gente tem uma movimentação de luz conforme a aproximação de ímãs, por causa dessas cargas. O Hittorf, ele vai identificar o surgimento dessas manchas escuras na extremidade posterior ao cátodo. Então, a partir disso, a gente vai ter o Crookes, que ele vai realizar o experimento com bombas de vácuo. Como é que esse experimento funciona? Dentro do tubo de Crookes, a gente tem o ar quase completamente retirado para baixar a pressão. Então, os eletrodos eles são conectados a uma fonte de alta tensão elétrica. A partir dessa tensão, quando essa tensão é ligada, uma corrente começa a fluir através do tubo, mesmo com esse ar rarefeito. A partir do cátodo, a gente vai conseguir ter partículas invisíveis que começam a ser emitidas e elas vão se mover em direção ao ânodo. Quando essas partículas elas atingem uma tela fosforescente, que vai ser colocada dentro do tubo, elas causam um brilho. Se um objeto opaco, que no caso, como a gente pode observar na foto, que é essa cruz, ela é colocada dentro do tubo, essas partículas elas vão projetar uma sombra na parede oposta ao tubo. A partir disso, a gente tem conclusões importantes, que a gente consegue identificar que essas partículas elas que vinham do cátodo foi chamada de raios catódicos. E a sombra projetada que surgia do raio, elas viajavam em linha reta. Além disso, eles podiam mover uma pequena hélice dentro do tubo, indicando que tinha massa em movimento. Com isso, a gente consegue observar que, por causa da movimentação através dos ímãs, que essas partículas elas eram compostas com cargas negativas. E essas partículas com cargas negativas, elas posteriormente seriam identificadas como os elétrons por J.J. Thomson. Pode passar. Beleza, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Thomson, né, que é o tópico 4. Então, no início do século XIX, os cientistas já realizavam várias experiências envolvendo elétrons e eletricidade no geral, como a eletrólise feita por Faraday, a pilha elétrica criada por Volt. E assim, para explicar esses diversos fenômenos, o cientista Joseph John Thomson, né, o J.J. Thomson, realizou vários experimentos envolvendo um dispositivo chamado de ampola de Crookes, o tubo de raios catódicos. Esse dispositivo foi criado pelo físico inglês William Crookes, sendo feito de um tubo de vidro vedado com gás sob uma baixa pressão, uma atmosfera rarefeita, né? Em que ele aplicava uma tensão, né? E isso era feito porque dentro desse tubo haviam dois eletrodos, né? Então, ou seja, de um lado você tinha um fio metálico ligado a um polo positivo, né? De uma fonte de alta tensão, e esse dispositivo era chamado de ânodo, né? E do outro havia outro metal, que era chamado de cátodo, que estava ligado no polo positivo, né?
quando essa alta tensão ela era ligada, ele podia observar raios saindo do cátodo indo em direção à ônibus, né? Esses raios, eles eram chamados de raios catódicos, né? Como a Dani ali havia falado. E o Thomson, ele observou que essas cargas elétricas elas tinham massa, né? Pois se colocasse a ventoinha entre esses dois eletrodos, quando esses raios catódicos eles passavam, eles movimentavam essa ventoinha, né? Além disso, como a gente pode ver nessa própria imagem do lado, que tem esse campo elétrico e justamente o dispositivo que ele usou para a experiência, né? Quando a gente colocava esse campo elétrico, que ele era produzido por algumas placas que o Thomson colocou, os raios eles sofriam desvio, né? Como a gente consegue ver aí na imagem, né? Então, tem essa linhazinha azul assim, azul no centro, e depois ele passa, o que os raios passam, eles são desviados, né? E eles eram justamente atraídos pelo polo positivo desse campo elétrico, né? E isso comprovou algumas coisas, né? Comprovou que os raios católicos eles eram feitos de partículas justamente negativas, né? E isso não era uma propriedade somente para o tipo de gás, né? Mas isso era para qualquer tipo de gás. Então era uma análise assim bem geral, né? Bom, então assim, basicamente isso, o experimento de Thomson, né? É, o jeito que ele fez e conseguiu explicar a teoria por trás, né? Mas falando um pouquinho em geral do modelo, ele continuava o modelo esférico do Dalton, né? Porém, ele explicava justamente essa parte da eletrólise, né? Então, explicava justamente essa parte elétrica é, da matéria, né? Então, para ele, o átomo ele não era indivisível como o de Dalton, né? Mas sim divisível, né? Então, ele possuía partículas menores de carga negativa, né? Justamente os elétrons, né? E eles eram distribuídos aleatoriamente, né? Em uma esfera positiva, como a gente consegue ver nessa imagem um pouquinho mais rosada, avermelhada, né? Então a gente tem uma esfera totalmente positiva, uma esfera densa positiva, e os elétrons eram jogados aleatoriamente nessa esfera. Não é à toa que o modelo dele é chamado de pudim de passas, justamente por isso. Beleza? Falando um pouquinho do tópico 5, né? No tópico 5, o experimento da gota de Millikan, né? Em 1909, Robert Andrews Millikan reportou um experimento fundamental para a determinação da carga do elétron, né? Isso rendeu a ele um prêmio Nobel, né, de Física, em 1923. E no experimento, Millikan observou pequenas gotas de óleo, né, que ao sofrer um processo de ionização, podem conter uma carga total não nula. A partir da descrição mecânica desses movimentos, do movimento das gotas, o Millikan conseguiu obter o valor da carga do elétron. E, além disso, os resultados do experimento dele indicaram que a carga elétrica total de um corpo corresponde ao múltiplo inteiro da carga fundamental. Aqui é mais ou menos o dispositivo que ele também utilizou para esse experimento. Então, ele borrifava o óleo nesse armazenamento e, com um circuito eletrônico, ele jogava uma tensão no armazenamento, né? Então, quando ele passava dessa placa metálica carregada positivamente, ele sofria, ele sofria aí uma perturbação e, através da luz, ele conseguia observar justamente os movimentos mecânicos dessas gotas, né? E, através dos movimentos mecânicos, ou seja, a queda das gotas, ele conseguiu, ele conseguiu ele conseguiu dizer qual era o valor, por exemplo, da carga do elétron e também conseguiu estimar não, né, mas conseguiu o valor perto do raio das gotas também. Que a gente consegue observar justamente pelas equações aqui, né? Então, essa aqui, a primeira equação, por exemplo, tem o alfa ali, né, o A, é justamente a equação que ele utilizou para determinar o raio das gotas, né, de óleo. A segunda equação
é justamente da carga, né? Então da carga do elétron. E essa terceira equação é a equação da carga do elétron, só que é, dando a junção da segunda com a terceira equação, ou seja, a carga do elétron também depende do raio da gota. Então, mais ou menos isso, né? Então, nessa segunda imagem, a gente tem justamente uma simulação da queda das gotas, né? E desse experimento, né? Então, nessa simulação, é gerado as gotas de óleo, né? De silicone, né? Com um número de elétrons aleatório e com volumes gerados também aleatoriamente. A diferença de potencial entre as placas do capacitor, que é essas placas aqui, né? Então, a diferença dessas placas do capacitor, ela pode ser regulada através de um cursor, né? Então, e também a gente consegue ver a própria placa aqui na simulação, né? Então, essa simulação ela fornece a velocidade da descida e da subida das gotas de óleo, né? E a análise dos dados permite a determinação justamente da carga elétrica. Então, mais ou menos isso que a simulação mostra, a subida e a descida das gotas de óleo, e através disso e através das equações, o Millikan conseguiu observar qual seria a carga do elétron, carga certinha. Bom, também tem o experimento de Stern-Gerlach, né? Então, em 1920, Otto Stern e Walter Gerlach projetaram experimentos que involuntariamente levou à descoberta de que os elétrons têm seu próprio spin, individual e contínuo, mesmo quando se movem ao longo de seu orbital de um átomo. O experimento ele foi feito colocando uma folha de prata em um forno para vaporizar seus átomos, né? Então a gente também tem aqui a imagem da placa e tudo mais, né? É, e da é, e da o, e do forno, né? Tá aí, o forno que está mais à direita, que está escrito ali, fumês, né? Então o experimento ele foi feito colocando a folha de prata e o forno, que é o fumês que eu falei, para vaporizar seus átomos, né? Então, os átomos de prata eles são coletados no feixe e passa por um campo magnético não homogêneo, né? E o resultado que eles obtiveram foi que o feixe magnético ele se dividiu em dois e separadamente, né? Como a gente consegue ver aqui no finalzinho. Esse experimento ele demonstrou que a orientação espacial do momento angular é quantizada em dois componentes, para cima e para baixo, né? A gente vê ali no Classical Prediction também. E assim, um sistema em escala atômica mostrou que essas propriedades elas são intrinsecamente quânticas, né? E o experimento ele é normalmente conduzido usando partículas eletricamente neutras, né? Como justamente os átomos de prata, né? E isso acaba evitando uma grande deflexão no caminho, né, de uma partícula carregada que se move através de um campo magnético e permite que os efeitos dependentes do spin dominem. Então, falando um pouquinho também da imagem, né? Então, como eu já havia falado, a gente tem a placa a placa prata, o forno e como eu tinha explicado, é gerado um feixe de luz e ele acaba se separando em dois, né? Numa subida e numa descida, por causa justamente do campo magnético. Bom, falando um pouquinho agora do tópico 7, né? Que ele fala do experimento da folha de ouro, que é o experimento feito pelo Rutherford. Esse foi um experimento muito importante para a física atômica e revolucionou, né? Bom, o experimento ele consiste
em disparar um feixe de partículas alfa contra uma fina folha de ouro. O experimento ele foi muito importante para a história da física atômica, né? E o modelo atômico de Rutherford, ele trouxe os resultados que demonstram totalmente contrários à compreensão vigente do que seria o átomo, né? Fazendo com que Rutherford atualizasse a estrutura atômica que existia antigamente, antes desse experimento. O modelo atômico de Rutherford foi proposto logo após a realização desse experimento. Pode passar. Aí tem aí uma imagem, né, representativa do experimento. Aí tem o local onde o feixe é disparado, né? Aí ele vai sendo, entre aspas, afinado, né? Para ele que possa entrar da forma correta lá no local certo, até que ele se encontra com a folha de ouro e que ele descobre que os átomos, eles têm núcleos. E a partir desses núcleos, algumas dessas partículas alfas, elas são ou repelidas ou desviadas de raspão, né? Como dá para perceber que algumas das partículas voltam, outras partículas elas vão para o lado, para o outro. Daí ele pode concluir que existia alguma coisa maciça no interior do átomo. Pode passar. Aí no tópico 8, vamos falar um pouquinho do César Lattes, né? Que foi um cientista brasileiro, que ele foi co-descobridor do Meson Pi, que foi uma descoberta que levou à concessão do Prêmio Nobel de Física para um companheiro dele do experimento, que foi Cecil Frank Powell, que era o líder da pesquisa, né? Esse foi até um debate, que ele não ganhou o Prêmio Nobel junto com esse parceiro dele, apesar de ele ter contribuído, porque eles deram a desculpa que somente o líder do experimento ele ganhava o Prêmio Nobel. Daí acabou que ele não ganhou. E ele foi um dos físicos mais influentes do país. Ele foi responsável por várias descobertas, que moldaram a compreensão moderna da física de partículas. Em 1948, com somente 23 anos de idade, ele recebeu pela Universidade de São Paulo o título de doutor honoris causa. Juntamente com um grupo de cientistas, o cientista brasileiro César, ele foi diretor da plataforma Lattes, que hoje a gente conhece como CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Só para completar, o César Lattes ele nasceu em 11 de julho de 1924, em Curitiba, Paraná, e faleceu em 2005 por uma edema pulmonar e câncer na bexiga. Pode passar. Agora no tópico 9, falar um pouquinho do LHC, que é o Large Hadron Collider, que é o que ele explica, ele mostra a simulação do LHC, né? Esse GIF que eu coloquei, esse vídeo. Bom, o LHC, vou explicar como é que ele funciona. Ele vai em um ritmo controlado, os átomos de hidrogênio são inseridos na fonte de acelerador linear, que é ali no início, ali, onde dá para ver as partículas saindo ali, bem antes daqueles círculos ali. Aí, dali, são arrancados elétrons, restando apenas núcleos de hidrogênio, que são prótons, com carga elétrica positiva. Logo após, eles continuam o percurso, entrando assim no booster, que é esse círculo menor, que é o pequeno acelerador, que maximiza a intensidade e aproxima os prótons uns dos outros, deixando mais compactos. Na próxima etapa, que é o segundo círculo maior, eles são lançados em dois conjuntos de prótons em um anel circular, né, que é esse segundo, chamado SPS, que foi projetado com 7 km, especialmente para suportar o maior nível de energia que está sendo gerado. E, por fim, eles são direcionados em pacotes de prótons para o LHC, que é o círculo maior, que mede cerca de 27 km.
Lá, os conjuntos de prótons são direcionados em direções opostas, para que assim eles possam se coligir lá na frente, onde se tem energia do dobro de cada um dos prótons opostos, na colisão, né? No LHC, os prótons chegam tão próximo da velocidade da luz que eles dão cerca de 11.000 voltas no anel por segundo, aumentando-se a energia em cada volta. Bom, no percurso LHC, os prótons se cruzam em pontos definidos, né? Onde são causadas colisões. Nos mesmos locais, são postos detectores de alta precisão que capturam os rastros de partículas gerados na colisão, onde dá para se ver aí, e é levado para o banco de dados para os cientistas analisarem os dados. Pode passar. Tá, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tópico 10, que diz um pouco sobre o efeito Casimir. Diferentemente da concepção clássica de vácuo como um meio absolutamente vazio, a mecânica quântica mostra que o vácuo não é um nada estático. Ele apresenta oscilações espontâneas e inevitáveis do campo eletromagnético, mesmo quando não há partículas reais presentes. Essas flutuações, chamadas de flutuações do vácuo, são uma manifestação direta da energia de ponto zero. Então, o efeito Casimir é um fenômeno quântico que surge justamente dessas flutuações que eu falei. Ele está relacionado ao modo como a energia de ponto zero do campo eletromagnético se comporta quando o espaço é limitado, como um espaço muito pequeno, de nanômetros de metros. Então, em 1948, o físico Hendrik Casimir demonstrou teoricamente que quando duas superfícies condutoras ideais são colocadas muito próximas, como a imagem à esquerda mostra, em distâncias extremamente reduzidas, os modos de oscilação permitidos do campo eletromagnético entre essas superfícies são modificados. Em outras palavras, o espaço entre as placas restringe quais comportamentos de onda podem existir ali. Esse confinamento altera o balanço da energia do vácuo, produzindo uma diferença de pressão entre a região interna, que tem modos restritos, e a região externa, onde todos os modos continuam possíveis. Como consequência, surge uma força de atração mensurável entre as superfícies, uma força que não depende da presença de cargas elétricas, nem de campos aplicados externamente. É uma força puramente quântica, prevista teoricamente e confirmada experimentalmente décadas depois. Esse efeito é um exemplo marcante de como as propriedades quânticas do vácuo, invisíveis no nosso dia a dia, podem gerar consequências físicas reais, atuando em objetos macroscópicos e influenciando até áreas aplicadas, né, como dispositivos em escala nanométrica, entre outros. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tópico 11, que fala da Axion Dark Matter Experiment, ou mais rápido, ADMX. Então, esse é um experimento super importante, dedicado a procurar por uma partícula hipotética, que se chama Axion. Os Axions foram propostos na década de 70 para resolver o chamado problema CP-Forte, que é uma questão em aberto na física de partículas. Mais tarde, os cientistas perceberam que os Axions também poderiam ser a resposta para a matéria escura. Por que isso? Porque eles seriam partículas extremamente leves, neutras e quase não interagiriam com nada, justamente as características que esperamos da matéria escura. Então, o ADMX funciona como se fosse um horoscópio de Axions. Ele utiliza um campo magnético muito forte para tentar converter Axions, caso existam, em fótons, ou seja, partículas de luz detectáveis como microondas. Essa questão é prevista pelas teorias que descrevem acoplamento entre áxions e fótons. Então, basicamente, o experimento procura sinais extremamente fracos de microondas dentro de uma cavidade ressonante que é ajustada para várias frequências, porque não sabemos exatamente em qual seria a massa de um áxion. Além disso, para detectar esses sinais tão pequenos, o ADMX usa amplificadores supersensíveis, capazes de medir algo muito próximo ao zero absoluto. Se o ADMX conseguir detectar um áxion,
Isso não só confirmaria a existência dessa partícula, como também ajudaria a explicar a matéria escura e resolver de vez o problema do CP forte. Ou seja, seria um grande passo para entender o universo em nível fundamental, né? Então, resumindo, o ADMX é um exemplo incrível de como a teoria e tecnologia avançada se unem para tentar desvendar alguns dos mistérios mais importantes da física moderna. Pode mudar, por favor? Agora eu vou falar um pouquinho também sobre o tópico 12, que aborda principalmente como a gente pode entender e ver um átomo. Então, dentre todas as técnicas que existem para a gente conseguir observar os átomos individualmente, as mais importantes e mais relevantes são a microscopia de tunelamento e a microscopia eletrônica. Então, começando, primeiramente pela microscopia de tunelamento, ela pode ser observada a partir do efeito túnel quântico, que é quando uma ponta metálica extremamente afiada é aproximada de uma superfície condutora a distâncias da ordem de átomos, cerca de 1 nanômetro, elas conseguem atravessar o espaço vazio entre a ponta e a amostra. A corrente de túnel varia conforme a distância e a densidade eletrônica local. Ao varrer a ponta sobre a superfície e medir essa corrente, é possível reconstruir imagens da distribuição dos átomos, resolvendo individualmente cada um. Então, com essa microscopia de tunelamento, é possível não somente visualizar, mas também manipular os átomos individualmente. Agora, partindo para a microscopia eletrônica, ela já usa feixes de elétron em vez de luz, já que os elétrons têm comprimento de onda muito menores, pela relação de Bubble, o que aumenta a resolução. Dentro dessa microscopia eletrônica, a gente tem duas divisões principais e uma que está surgindo agora. A gente tem a TEM, que é a Transmission Electron Microscope. Ela diz que o feixe de elétrons atravessa a amostra, produzindo imagens com uma resolução atômica. Já a gente também tem a SEM, que é a Scanning Electron Microscope, que o feixe varre a superfície, detectando elétrons secundários emitidos, criando imagens detalhadas já da topografia. E a gente tem agora uma terceira, que é mais atual, que é a STEM, que é a Scanning Transmission Electron Microscope, que consegue distinguir átomos individuais em materiais cristalinos. Então é basicamente isso. Pode passar, por favor. Aí também a gente pode abordar o experimento do efeito fotoelétrico para esse tópico de como a gente pode ver o átomo. Então, o efeito fotoelétrico diz que a teoria ondulatória da luz previa que a energia da onda dependia de sua intensidade, não da frequência. Isso antigamente. Mas com um experimento de 1905 de Albert Einstein, ao se incidir uma luz em metal, elétrons são ejetados de sua superfície, porém somente a uma frequência mínima de luz, independente de sua intensidade. Então, com esse experimento, o Einstein conseguiu provar que para os elétrons conseguirem ser ejetados, a intensidade que a luz está sendo emitida na placa metálica, na superfície metálica, não depende da intensidade, né? Depende da frequência da luz. Ele diz também que ele deu essa definição de fótons, que são pacotes discretos de energia. Então, ele trouxe essa visão da luz quantificada, né? A luz como quantidade, em vez de somente uma onda. Com ela, ele chegou a essa conclusão da fórmula G igual a HF, em que H é a constante de Planck e F é a frequência. E ele também conseguiu, com essa outra equação, deduzir que a energia que é usada para ejetar um elétron só consegue ser atingida se a energia dos fótons for maior que a função trabalho do metal.
dando essa fórmula de HF menos a função metal, ou a função trabalho ali. Então, com isso, com o experimento do efeito fotoelétrico, foi descoberta a dualidade onda-partícula da luz, em que as interações entre elétrons e luz ocorrem em quantidades discretas de energia. Pode mudar aí, por favor. Então, agora finalizando minha parte, eu vou falar um pouquinho sobre o tópico 13, que diz sobre o modelo padrão da física de partículas. Então, o modelo padrão da física de partículas ele é dividido em duas grandes categorias. Ele fala sobre férmions e bósons. Os férmions são partículas que compõem a matéria, eles se dividem em quarks e leptons. Os quarks são 6, o up, down, charm, strange, top e bottom. Eles se combinam para formar prótons e nêutrons e outros hadrons. Os leptons, por sua vez, são 6 também, o elétron, o muon, o tau e os seus respectivos neutrinos. O elétron, o muon e o tau possuem uma carga elétrica negativa, enquanto os neutrinos são neutros e têm massa extremamente pequena. Já os bósons são as partículas responsáveis por medir as forças fundamentais. O fóton transmite a força eletromagnética, os gluons a força forte, os bósons W e Z a força fraca. E o bóson de Higgs é responsável pelo mecanismo que dá massa às partículas elementares. A gravidade, infelizmente, a gente não conseguiu ainda realizar uma relação do modelo padrão da física de partículas com a gravidade. Então, essas partículas interagem por meio de 3 forças fundamentais escritas pelo modelo padrão, que nem eu já citei na parte dos bósons. A força forte mantém os quarks unidos no interior dos prótons e nêutrons e é descrita pela cromodinâmica quântica. A força eletromagnética atua entre as partículas carregadas, sendo descrita pela eletrodinâmica quântica. E a força fraca é responsável por certos tipos de decaimentos radioativos e por reações que alimentam as estrelas como o Sol. A gravidade, embora fundamental para o universo, e como eu falei, ela não foi integrada nessa estrutura do modelo. Então é basicamente isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o tópico 14 agora, que é o experimento do teletransporte quântico. O teletransporte quântico é uma demonstração do que o Albert Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, mas hoje ele é mais conhecido como entrelaçamento quântico, né? Nesse entrelaçamento, um dos conceitos básicos da física quântica, né, as propriedades de uma partícula, elas afetam as propriedades de outra, mesmo quando as partículas são separadas por uma grande distância. De fato, são qualquer distância mesmo. O teletransporte quântico ele envolve 2 partículas distantes entrelaçadas. Quando o estado de uma terceira partícula teleporta instantaneamente seu estado para as 2 partículas entrelaçadas, um bit de computador eletrônico, por exemplo, atualmente ele possui um único valor binário, né, que pode ser 0 ou 1. Mas os qubits dos computadores quânticos, eles podem ser tanto 0 quanto 1 ao mesmo tempo. Então, devido ao fenômeno de superposição. Eles se comunicam uns com os outros, não por eletricidade, percorrendo fios de cobre dentro dos chips, mas teletransportando as informações de uma maneira instantânea. Essas capacidades elas estão na base no grande potencial desses computadores quânticos. Durante esse teletransporte, um fóton inicial que carrega a polarização, que deve ser transferida em um par de fótons emaranhados, são submetidos a uma medição de tal forma que o segundo fóton do par emaranhado adquira a polarização do fóton inicial. Então, esse é mais ou menos o jeito, a teoria por trás do experimento e como eles realizaram esse experimento, né? Então, o último fóton ele pode ser arbitrariamente longe do inicial, né? Igual eu tinha falado antes, então pode ser qualquer distância, né? E o teletransporte quântico ele é um ingrediente crítico e muito necessário para as redes de computação quântica e internet quântica também.
Aí, nesse videozinho, tem um exemplo, mais ou menos, de aplicação do teletransporte quântico e da computação quântica. E o cara também explica um pouquinho do funcionamento. Pode passar aí. Oh crap, I wore my red shirt! I'm just gonna have to take that risk. Quantum teleportation to space has finally been done successfully. Super exciting, but it is quantum, which means we didn't teleport a thing per se, but some data. Basically, Chinese scientists beamed photons from the ground to a satellite orbiting above the Earth, then they messed with them using quantum entanglement. Entanglement we've talked about before. Einstein called it spooky action at a distance, and it happens when you have two particles, usually photons, that are created together. They're like twins, and their twinning can stretch across space and time, like me and Mark Ruffalo. Because they were entangled, when the scientists observed the spin of the Earth photons, they could also know the spin of the photons in space too. They spin in the exact same way, even though there's no physical connection between the two. They're just mimicking each other. How? No one knows. It's spooky action. They're like telepathic twins in different cities, like me and Mark Ruffalo. In this case, the Chinese satellite was capable of sensing the quantum state of the photons, so they could prove that the photons were entangled, even across a vast distance, hundreds of miles. So think about this for a minute. Right now, if I want to send a message, I have to secure it with encryption, like over secured Wi-Fi or radio waves. But if we could make entangled phones, say, when my quantum particle moved, yours would move, if we could take advantage of that, we could communicate without any perceivable physical interaction. Of course, we're totally not there yet. Quantum states are detectable, but by the laws of quantum mechanics, once we observe a particle, it changes. The nice thing is, entanglement means we only have to observe one of the particles to sense the state of the others, but it's not two-way data transfer, not yet. So we teleported information to space, which is a humongous accomplishment, but the practicality of it is still up in the air. Quantum mechanics is still bound by the same laws of the universe's regular physics in some ways. So we couldn't use the particles for, say, faster-than-light communication. But we could use them sort of like decoder rings. For example, if a spy has one of a twin set of particles and their contact has the other, alongside each could be a coded message. If they meet, observe their particles and the spins match, they'd know no one had tampered with their messages. It's the ultimate security. Companies are already working on quantum entanglement as a security protocol for the future internet. Quantum entanglement could lead to moving data without wires or wireless frequencies, and because anyone who somehow observed the entangled photons, i.e. spied on them, would alter them, security could be incredible. The problem is, quantum mechanics is not fully understood. This is very much like trying to create a whole new type of computer without fully understanding computer chips, or like building an airplane without understanding air molecules. Still, some Dutch researchers plan to start the first rudimentary quantum computer network very soon, and they are not alone. It's a huge engineering challenge, and it's not impossible, but it is really hard. Success, though, would most definitely change the world. A quantum internet could change our banking system. Security would be way better, but you'd still need to balance your books. FreshBooks is an online invoicing and accounting software that can help. Their software lets you manage your finances or finances for a business. You can send clean and professional-looking invoices in about 30 seconds. With literally 2 clicks, you can set yourself up to receive payments online. You can even take pictures of receipts on your phone using FreshBooks' mobile apps. This makes claiming your expenses a million times easier. For a 30-day unrestricted trial, go to freshbooks.com/seeker and enter Seeker in the How You've Heard About Us section. If you like this video, please take a second and subscribe here. And Crystal here can tell you about how quantum computing actually could work. Click it. One last fun fact, in this Chinese experiment, the team sent millions of photons to their satellite to measure them, but the satellite only caught 911. So again, it's a tough way to send information, but it's not impossible. Prosseguindo com o tópico 15, a gente vai falar sobre o magnetismo na geração, o eletromagnetismo na geração de energia. Bom, a gente tem a geração de energia eólica. Ela funciona basicamente a partir do funcionamento básico de uma turbina, que é como? As turbinas elas giram por causa da força do vento, e essa rotação ela é transmitida ao eixo de um gerador eletromagnético. Esse gerador ele vai funcionar na base da lei de Faraday, da indução eletromagnética, que afirma que uma variação do fluxo magnético através de um circuito, ele induz uma corrente elétrica. Assim, essa energia cinética da rotação da turbina ela é convertida em energia elétrica. A gente tem um resumo aqui, que é a energia mecânica,
É, ela gera rotação das turbinas e essa variação do fluxo magnético vai gerar essa corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai ser convertida em energia elétrica. Bom, agora a partir disso a gente tem a energia solar, também que é a energia fotovoltaica. Nos painéis solares, o principal efeito que tem é o efeito fotoelétrico, que ocorre em materiais semicondutores, como o silício, por exemplo. Quando um fóton ele incide sobre esse material, ele excita elétrons, criando pares de elétrons buraco, que gera uma corrente elétrica. O eletromagnetismo, nesse caso, está presente em duas etapas. Na célula solar, onde o movimento das cargas elétricas gerada pela luz, ela pode controlar campos elétricos internos no semicondutor. E também na conversão e transmissão. Inversores elétricos utilizam campos magnéticos em transformadores e indutores para adequar a energia gerada, que é, no caso, por corrente contínua, para a corrente alternada, que é compatível com a rede elétrica. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre fusão nuclear. A fusão nuclear ela vai exigir temperaturas extremamente altas, nas quais os núcleos atômicos podem colidir e se fundir. Para conter esse plasma aquecido, a gente utiliza o confinamento magnético, que ele é baseado em campos eletromagnéticos intensos. Nesse caso, a gente vai falar do tokamak. Esse tokamak ele gera campos magnéticos toroidais, que é em formato de anel, para manter o plasma estável. Exemplo disso é essa primeira imagem aí, na parte superior. Posterior a isso, a gente tem o laser de inércia. Ele não usa o confinamento magnético propriamente em si, mas utiliza lasers de altíssima potência para comprimir e aquecer a cápsula de combustível até a fusão. Mesmo nesse caso, sensores e diagnósticos, eles utilizam fortemente princípios eletromagnéticos. E a gente também tem o Stellarator, que ele utiliza campos magnéticos tridimensionais complexos que reduzem as instabilidades do plasma. Em todos os casos, o eletromagnetismo ele é fundamental para o controle do plasma. Sem isso, a fusão nuclear não seria estável e viável. Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a transmissão de energia sem fio. Essa tecnologia ela é baseada no princípio da indução eletromagnética e da ressonância magnética. Quando uma bobina é percorrida por uma corrente alternada, ela gera um campo magnético variável, que pode induzir corrente em outra bobina próxima. Assim, a energia elétrica pode ser transferida sem cabos. Basicamente, a gente utiliza esse efeito de sincronização entre bobinas de mesma frequência. Em curto alcance, a gente tem uma indução direta, que no caso é utilizado por carregadores celulares por indução. Em médio e longo alcance, a gente tem uma ressonância eletromagnética ou o uso de micro-ondas e ondas de rádio para transmitir energia. E a gente tem diversas aplicações no setor. A gente tem recarga de veículos elétricos em movimento, sensores remotos e dispositivos médicos implementáveis. Agora a gente vai falar sobre a piezoeletricidade, que ela é baseada no efeito piezoelétrico. Alguns materiais, como quartzo ou cerâmicas especiais, eles apresentam o efeito piezoelétrico, que quando são comprimidos e esticados ou eles vibram, ocorre um deslocamento interno das cargas elétricas, gerando uma diferença de potencial elétrico. Então, o eletromagnetismo, nesse caso, ele aparece na conversão da energia mecânica em energia elétrica. A gente pode ter efeito dos efeitos piezoelétricos no nosso cotidiano, gerando faíscas ao apertar um botão, por exemplo. A gente pode utilizar para aproveitar vibrações em pisos, calçadas e até no corpo humano, na utilização de marca-passos, transformando esses movimentos em energia elétrica útil. Pode passar, por favor. Bom, agora no tópico 16, a gente vai falar sobre as pilhas. A gente tem aqui um resumo do princípio geral das pilhas. No caso, o ânodo é onde sofre oxidação, onde a gente tem a liberação de elétrons. No cátodo, a gente tem o efeito de redução, onde ele é recebido esses elétrons. Então, a gente tem
os elétrons eles fluindo do ânodo, que é onde ocorre a oxidação, para o cátodo, onde sofre a redução. E nesse caso a gente vai ter a reação global, que é a oxirredução espontânea das pilhas, no caso. E a gente tem que a corrente ela vai fluir através de um circuito externo que fecha o sistema. E além disso, a gente vai ter íons livres para manter a neutralidade elétrica do circuito. Pode passar. Bom, no primeiro exemplo, a gente tem a pilha de Daniel, que é uma das pilhas mais comuns, que a gente tem principalmente em laboratório. Ela é feita de zinco e cobre, onde o eletrodo de zinco ele é mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. Além disso, a gente tem o cátodo, que no caso é o que sofre a redução, sendo mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. E a gente vai ter uma ponte salina, onde vai manter justamente o que eu mencionei anteriormente, que é essa neutralidade elétrica, além de que ela vai proporcionar os íons nas soluções conforme a oxidação e a redução. Aqui a gente tem as nossas reações, onde o zinco sólido ele vai sofrer oxidação e vai virar zinco 2+, e vai liberar 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão ser captados pelo cobre, e ele vai sair do íon cobre para o cobre sólido. E a gente tem aqui a nossa reação global, onde a gente tem o zinco e o cobre oxidando e reduzindo. Pode passar. Agora a gente tem a pilha de Lancashire, onde é uma pilha portátil. Ela é a base das pilhas comuns, de zinco e carbono. No ânodo a gente vai ter um recipiente de zinco metálico. No cátodo, um bastão de grafite envolvido em dióxido de manganês. E o eletrólito vai ser uma pasta de cloreto de amônio e zinco e cloreto de zinco. A gente tem aqui as nossas reações, a de oxidação e de redução, também envolvendo o zinco, onde o zinco ele vai reduzir e vai perder 2 elétrons, que vão ser captados posteriormente na nossa próxima reação. E a gente tem a reação global simplificada aqui embaixo. Além disso, na nossa imagem aqui, a gente tem a configuração dessa pilha. Pode passar. Agora a gente tem a pilha alcalina. Ela tem o ânodo onde tem pó de zinco. O cátodo ele é feito de dióxido de manganês. E o eletrólito dessa pilha é uma solução alcalina de KOH ou NaOH. Que no caso é hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. Novamente, a gente tem a nossa reação global, onde a gente vai ter oxidação e redução, envolvendo esse ânodo e esse cátodo. Onde foi mencionado posteriormente, vai ocorrer essa condução de elétrons para a geração de energia. Pode passar. Agora, a pilha de lítio, onde ela é formada com um ânodo de lítio metálico e um cátodo de dióxido de manganês também, ou compostos de cobalto. E o eletrólito ele é formado de sais de lítio em solvente orgânico. Aqui a gente vai ter um exemplo dessa reação com o dióxido de manganês, onde o lítio, nesse caso, que vai sofrer a oxidação. E aqui ele vai sofrer a redução, virando esse composto aqui. Aqui no lado a gente tem um exemplo dessa pilha e nossa reação global. Pode passar. Agora a gente tem pilha de combustível, onde elas são feitas de gás hidrogênio e gás oxigênio. Nesse caso, a gente vai ter essa conversão energética química do oxigênio e hidrogênio diretamente em energia elétrica. A gente vai ter um eletrólito de uma solução que pode ser ácida ou ela pode ser alcalina. Em reação de meio ácido, a gente tem a oxidação do hidrogênio e a redução do oxigênio. Nesse caso, a partir dessa reação, a gente vai ter a conversão em água. E aqui a gente tem um exemplo dessa pilha funcionando. Pode passar. Agora a gente tem as pilhas recarregáveis.
E o que seria uma pilha recarregável? Ela é uma pilha com uma reação química reversível. Dessa forma, através de uma força eletromotriz, a gente consegue fazer com que a pilha, que no caso, onde o procedimento padrão seria somente de transformar energia elétrica numa direção, que no caso é de oxidação e redução, ela pode receber o efeito inverso, recarregando. Aqui a gente tem a reação global, por isso essa indicação das duas setas, porque essa reação ela é reversível através de uma força eletromotriz. Ele pode passar de um sentido para o outro, voltando para o processo inicial, no caso, o processo onde a pilha estava recarregada, onde a pilha estava carregada. No caso, a gente tem um ánodo que é o grafite, com íons de lítio intercalado, e o cátodo ele vai ser óxido de metais. A reação, como eu já falei, é uma migração reversível de íons de lítio entre os eletrodos, onde a gente tem alta densidade de energia. Nesse caso, essa pilha ela pode realizar muitas recargas. Aqui a gente tem a reação de oxidação no ânodo, onde o grafite ele vai liberar o lítio e um elétron, e na redução, o óxido de cobalto ele vai receber o lítio, juntamente com esse elétron. E aqui a gente tem a nossa reação global e um exemplo desse mecanismo funcionando. Pode passar. Agora, falando um pouco do último tópico, para finalizar, o tópico 17, que é a bateria de ferro-ar. Bom, na bateria de ferro, a energia é armazenada em tanques com eletrólitos líquidos, que é uma solução de sal, de ferro e água. No processo, o líquido é bombardeado através de uma célula eletroquímica para gerar ou armazenar eletricidade. Como funciona? Bom, essa bateria recebe o oxigênio vindo do ar, logo o ferro reage com esse oxigênio, transformando-se em óxido de ferro, que é a ferrugem. Bom, ao enferrujar, a reação química que ocorre libera elétrons que criam uma corrente elétrica, que é usada para alimentar uma rede elétrica. Quando há um excesso de energia na rede, essa eletricidade é injetada na bateria, assim recarregando ela, né? A bateria faz com que ocorra a reversão do processo químico, transformando a ferrugem de volta em ferro metálico e liberando oxigênio de volta para o ambiente. Uma vez que o ferro está carregado, ou entre aspas, limpo novamente, a bateria está pronta para ser usada. Pode passar. Aí temos as vantagens e as desvantagens de ter uma bateria de ferro. Bom, o ferro ele é um dos materiais mais comuns no planeta, né? Então é muito fácil de conseguir ele sem que seja uma coisa ruim para os impactos ambientais e sociais, né? O ferro não é tão tóxico quanto o lítio e reage muito ligeiramente com a água e o ar, fazendo com que a bateria de ferro seja uma opção mais segura, né? Uma grande vantagem da bateria de ferro é que elas se adaptam perfeitamente, podendo construir no tamanho que for preciso, e elas lidam muito bem com a estabilidade das fontes de energias renováveis, como, por exemplo, as fontes solar e eólica. A bateria de ferro também precisa de resfriamento, não precisa de resfriamento, diferente das outras, o que faz com que ela seja melhor do que as demais. E algumas desvantagens é que a bateria de ferro-ar tem aplicações limitadas, pois devido ao seu tamanho, ela não consegue ter aplicações portáteis, como dentro de um smartphone, um notebook, ou mesmo em baterias de carros. Logo, seu foco fica limitado ao armazenamento estacionário em grande escala, como usinas de energia ou para estabilizar uma rede elétrica, por exemplo. Pode haver um problema também nessas baterias de ferro, que é a vida útil, que é a produção e a perda de hidrogênio durante o ciclo de cargas da bateria. Pode passar.
Aqui é quando a gente vai fazer um fórum de discussão, né? E fazer algumas perguntas para nós mesmos respondermos, né? Vamos lá começar. Começa o Arthur perguntando. Beleza, deixa eu pegar a primeira pergunta aqui. Então a pergunta vai para o Gustavo. Sobre o grande cientista brasileiro César Lattes. Por que ele estudou na Europa e por que ele não quis ficar lá? Por que ele estudou na Europa e por que ele não quis ficar lá? Ele estudou em Harvard, só que ele, depois de muitos anos lá estudando lá, ele resolveu ser fiel ao nosso país e voltar, né? Ele dizia que queria evoluir a parte da ciência do nosso país, né? É isso. Agora eu perguntar pro Guilherme sobre os computadores quânticos lá. E a pergunta é a seguinte: para que os computadores quânticos podem ser usados no dia a dia lá no futuro? Bom, os computadores quânticos, eles são, em si, no futuro, se a gente conseguir usar ele como a gente usa o computador normal, seria ótimo, porque só, só de usar ele tem assim, um poder de processamento muito maior. Então, por exemplo, se um computador gera uma simulação em segundos, o computador quântico já faz em milissegundos ou até menos, né? Então, essa parte de processamento, por exemplo, processamento de sinais, processamento de dados, é algo que seria muito útil. Mas nem só isso, né? Mas para otimizar muitas coisas que a gente faz hoje em dia. Então, criação de protótipos, previsão do tempo mesmo, que hoje em dia são utilizados muitos, muitos computadores muito potentes, né? Então é um sistema de computadores que são usados para fazer cálculos, por exemplo, não precisaria de um sistema tão grande como esse, né? Então provavelmente só um computador quântico serviria para fazer todo o processamento dos cálculos em muito menos tempo. Então, para otimizar esses processos, criação de coisas novas, como medicamentos, materiais, né? Mas esse tipo de coisa. Próxima pergunta. Eu queria perguntar para o Arthur por que a intensidade de luz não impacta na emissão de elétrons? Então, essa é exatamente a dúvida que derrubou a teoria clássica da luz no contexto do efeito fotoelétrico. Para explicar ela, a gente tem que ver a vista da física clássica, né, que acreditava-se que a energia de uma onda depende da intensidade. Logo, esperava-se que aumentando a intensidade da luz, mais energia fosse transferida para os elétrons do metal. Mas os experimentos não mostravam isso, né? O que realmente se observou foi que, abaixo de uma frequência mínima, nenhum elétron era emitido. Acima dessa frequência mínima, até luz fraca causava emissão imediata. Então, não havia esse impacto da intensidade da luz na emissão de elétrons. Beleza. Outra coisa acho que a gente podia discutir, né, entre si é como é que funciona a eletrização por atrito. Você sabe sobre isso, Daniel? Bom, a eletrização por atrito, ela funciona como? A gente sabe que os corpos eles são feitos de átomos, e os átomos eles têm cargas positivas, nêutrons e cargas negativas, no caso dos elétrons. Os prótons e os nêutrons eles ficam concentrados no núcleo e praticamente eles não se movem. Já os elétrons eles ficam na camada mais externa, no caso na eletrosfera, e eles podem ser transferidos de um material para o outro. Quanto ao atrito, no caso que seria o contato intenso entre superfícies, faz com que os elétrons eles escapem do material com menor afinidade eletrônica e sejam capturados pelo material com maior afinidade eletrônica. Assim, o material que perde elétrons ele fica com uma carga positiva e o material que ganha elétrons fica com uma carga negativa.
Nesse caso, a gente consegue fazer justamente essa eletrização e atrair outros objetos. Tem algumas considerações importantes. Não, às vezes, o que muitas pessoas pensam é que há a criação de cargas novas, mas não. Só apenas tem transferência desses elétrons já existentes. Então, a soma total do sistema ela se mantém constante, porque a gente tem um princípio onde rege isso, que é o princípio da conservação das cargas. Então, é isso. A gente tem justamente essa perda e ganho de elétrons para conseguir atrair outros objetos. Aproveitar que a Daniela está falando, vou fazer outra pergunta para ela, que é sobre o tópico 15 lá do eletromagnetismo na geração de energia. Queria perguntar o que seria a junção PN. Bom, a junção PN ela acontece a partir da união de dois tipos de materiais semicondutores. O tipo P ele é o tipo positivo, onde ele é dopado com elétrons, com átomos com menos elétrons. Geralmente é o boro, e criam lacunas, no caso, ou buracos, onde falta um elétron, também chamado, como a gente chama de par de elétron-buraco. E já o tipo N é o tipo negativo, ele é dopado com átomos de elétrons extras, geralmente o fósforo, por exemplo, o que cria elétrons livres para condução. Esses dois materiais eles são feitos, por exemplo, de silício dopado. O que acontece quando a gente tem a junção desses dois, da junção P e N? A gente tem difusão de cargas. Os elétrons da região N eles começam a se mover para a região P, onde tem esses buracos. E os da lacuna da região P, eles se movem para a região N, então a gente tem essa transferência. E o que isso faz? Isso cria uma zona de depressão. Quando os elétrons e as lacunas se combinam, eles se anulam e se recombinam. E a região próxima à junção fica sem portadores livres. Isso que é chamado de zona de depressão. Nessa região, a gente tem íons fixos, negativos do lado P e positivos do lado N, gerando um campo elétrico interno. Essa separação ela vai criar esse campo elétrico que impede mais elétrons e lacunas de se moverem livremente. Então, a gente meio que cria um deslizamento de elétrons, sem que eles se recombinem de maneira aleatória. E como que a junção P e N se comporta como tensão? A gente tem uma polarização direta, onde o positivo da bateria do lado P e o negativo da bateria do lado N, eles vão gerar um campo de bateria que vai anular com o campo da zona de depressão. Com essa barreira vencida, os elétrons eles fluem do N para o P, gerando uma corrente elétrica. A gente tem isso uma ligação invertida também, também chamada de polarização reversa. O positivo do lado N e o negativo do lado P, a gente vai ter um campo externo que reforça essa barreira de zona de depressão. Então, os portadores são puxados para longe, onde não há uma corrente tão significativa. É isso. Então, pessoal, essas aqui são as nossas referências, né? Então, nossa pesquisa bibliográfica para fazer o slide, a aplicação. Então, primeira página, segunda página, terceira página, quarta página, quinta, sexta, sétima e, por fim, a oitava. E acredito que foi isso, nossa apresentação do slide. Isso. Alguém tem mais algo a falar? Acho que não, acho que tá bom. Contemplado, então. Dá tchau aí, Guilherme. Tchau.